Um editorial do Hora Brasília informa que o Alckmin pode renunciar a ministérios. Enfim, isso pode acontecer, faz parte do jogo político e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Vamos falar também de CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro e um possível pedido de prisão que a CPMI cogitava solicitar. É lógico, da base do governo Lula. E a gente vai discutir também sobre cartão corporativo e outras pautas aqui nesse editorial, ainda hoje, ainda nesse editorial. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. Dá o like. Eu sei que eu não gosto de pedir, que você não gosta que eu peça, mas a gente precisa disso, senão o vídeo não ganha engajamento. Então dá o like, curte, compartilha. E se não for inscrito, dá uma força pro canal, inscreva-se no canal. Quanto mais pessoas fazendo parte dessa família aqui, discutindo política, falando de política, mais importante, tá bom? Bora começar com a matéria. Vamos fazer essa análise do porquê o Alckmin pode renunciar ao ministério? Vamos lá. Como vocês sabem, o Alckmin, além de vice-presidente da República, ele também tem uma pasta, ele tem um Ministério do Desenvolvimento, onde ele é ministro também do governo Lula. Então ele soma aqui as duas atividades, se é que você me entende, né? Enfim, essa matéria do Hora Brasil Notícias, Geraldo Alckmin pode renunciar ao Ministério do Desenvolvimento. Trata-se de uma articulação política do Geraldo Alckmin e, diga-se de passagem, uma articulação até inteligente. Entenda o seguinte, o Alckmin hoje, ele meio que flutua em solo inimigo. Vocês sabem que o Alckmin não é um militante petista de carteirinha. Ou seja, o Alckmin sempre foi um inimigo histórico, né, na busca pelo poder com o Lula. Ou seja, os dois eram rivais. Até que surge o Bolsonaro e os dois se juntam para derrubar o Bolsonaro. A grande questão aqui é que o Alckmin hoje está dentro do governo Lula, dentro do governo PT, mas ele ainda não é uma figura integrante do governo, assim, ideologicamente falando. E aí, o Lula hoje, ele entendeu que a governabilidade de 2002 é fichinha perto da governabilidade que ele precisa ter hoje. Hoje o Centrão é muito mais poderoso. E a ideia do governo Lula é alinhar com o Centrão. Aí, meu amigo, acabou. E olha que o Lula está conseguindo articular bem, utilizando as emendas. Aquelas emendas que ele tanto criticou, falou que eram uma aberração, que eram imorais. É imoral enquanto é do Bolsonaro. Quando é do Lula, tá tudo bem. Ninguém esquenta, ninguém se importa. O que essa matéria aqui fala, que a gente vai analisar? O vice-presidente Geraldo Alckmin tem sido uma peça-chave na defesa do ministro de Portos e Aeroportos, o Márcio França, que já foi governador aqui do estado de São Paulo e é do PSB, partido do Alckmin, diante do turbilhão político que visa manter França em seu cargo. Apesar das pressões por sua substituição, o Partido Republicanos queria o Ministério dos Esportes. Vamos lá, só para você entender essa intriga toda. Perdão. O Partido Republicanos é o partido do Tarcísio. E o Partido Republicanos falou, olha, a gente entra no barco Lula. Vamos provar a nossa fidelidade, libera algumas emendas pra gente, que eu voto a favor da reforma tributária. Essa mesmo que pode ter o imposto mais caro do mundo. Enfim, o que você não faz por um cargo, né? Por um ministério? E aí, os republicanos queriam o Ministério dos Esportes. Quem é a ministra dos Esportes é a Ana Moser. Lembra aquela jogadora de vôlei? Então, a Ana Moser, ela teve uma pressão muito grande dos jornalistas, de membros do esporte, falando, não vamos aceitar, nós vamos nos virar contra o governo Lula se você tirar a Ana Moser. Então o Lula falou, a Ana Moser, ninguém tira. As feministas movimentaram, mas por que o Lula só quer tirar fora mulheres? Ele não era um cara que falou que ia defender as mulheres? Então, por que vai tirar as mulheres? E aí, quando o Republicanos viu que o Ministério do Esporte, que tem uma verba muito boa, não ia rolar, falou, não, então agora a gente quer o Ministério do
Márcio França, dos portos e aeroportos. Aí o Alckmin pensou, peraí, deixa eu pensar. Eu tô aqui no barco do Lula sozinho. Entrando de vice, o único ministério que eu consegui emplacar um aliado meu foi o Ministério dos Portos e Aeroportos, que é o Márcio França. Se o França sai, eu perco o apoio dele e eu fico sozinho no barco petista. Então, eu prefiro renunciar, entregar o meu posto de ministro da infraestrutura aqui, ministro do desenvolvimento, perdão, perder o cargo de ministro, entregar o ministério e ficar com o Márcio França ainda dentro do governo Lula. Pode ser uma boa jogada. Até outro, como por exemplo o PP também, que quer alinhar ao Lula, pedir um outro ministério. Aí, de novo, o Márcio França corre o risco. Ou seja, foi uma jogada do Alckmin. A gente sabe que o Alckmin está esperando, tem uma teoria da conspiração, de que a vontade não é o Lula, a vontade é o Alckmin. Mas pode ser que o Supremo Tribunal Federal esteja começando a gostar do Lula como presidente. E aí o discurso muda. Eu vou trazer uma matéria da Revista Oeste discutindo isso aí para vocês. Vamos falar de CPMI agora. Presta atenção que a informação é relevante demais. CPMI diz ao Supremo que cogitou prisão de ex-diretor da PRF. Essa matéria aqui, só para constar, é do Agência Brasil, e eu tô falando do Silvinei Vasquez, tá? O que aconteceu aqui, só pra gente entender? Aqui ao lado do Silvinei é Elisiane Gama, tá? Então, Agência Brasil, a fonte da notícia. O que aconteceu? O Silvinei prestou depoimento. Lá ele prestou depoimento como testemunha. E aí, os fatos que foram perguntados ao Silvinei não tinham nada a ver com ataques do dia 8 de janeiro. Nada, nada, nada. Ou seja, eles queriam tentar ver se achavam provas de que o Silvinei Vasquez, diretor da Polícia Rodoviária Federal, teria interferido nas eleições de 2022 lá no Nordeste, fazendo com que a Polícia Rodoviária Federal fizesse blitz. E assim, parava os ônibus que eram onde os eleitores do Lula estavam. Correto até aí? Tá, mas só que não conseguiram provar nada. E o Silvinei é um cara inteligente demais, tem um currículo invejável. E não demonstrou nada que ele tivesse feito para atrapalhar as eleições. Aí, a Elisiane Gama diz que ele mentiu num fato. Porque ele disse que lá no Nordeste tinham muitos ônibus, muita rotatividade de ônibus, e a Elisiane Gama disse que lá era um dos lugares que mais tinha, disse que ele mentiu, porque não é lá no Nordeste, é aqui no Sudeste por causa de São Paulo. Então ele mentiu, e aí ela cogitou, e a matéria trata exatamente disso, de pedir a prisão do Silvinei Vasquez por causa dessa situação. E que ela acha que ele, como diretor da Polícia Rodoviária Federal, deu base, ou seja, fez os atos preparatórios, deixou o espaço para que eles pudessem articular, e a Polícia Rodoviária Federal não fez nada para que os ataques do dia 8 de janeiro pudessem acontecer. A grande questão é que a defesa argumenta que, olha, quando aconteceu os atos, o Silvinei já tinha até pedido para sair da corporação. Nem lá ele estava. E que ele não tem efetivamente nada a ver com os ataques do dia 8 de janeiro. Na sua opinião, o que você acha? Tem alguma coisa ou é o governo, assim como no caso do Mauro Cid, querendo achar pelo em ovo? Coloca no comentário aí. Matéria do Poder 360 que eu trago para vocês agora, e é interessante. Lula gastou 2,6 milhões de reais com cartão corporativo no exterior em 2023. Isso aqui não são os gastos do cartão corporativo do Lula, não, tá? Isso aqui são os gastos só em viagens ao exterior que o Lula teve. O Portal da Transparência divulgou, mas pegar os gastos do cartão corporativo é muito maior, tá? A Presidência da República gastou 2,6 milhões com o cartão corporativo
só em viagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no exterior nos 5 primeiros meses de 2023. Os dados foram obtidos pelo Poder 360 via Lei de Acesso à Informação. Do total, 66% dos gastos de viagem, 1,7 milhão, foram gastos só com preparativos para a viagem. Só preparativos. Na Europa, Lula foi a 3 países nos 5 primeiros meses do governo e gastou mais de $500 milhão, quase 600 milhões só nas viagens nesses 3 países da Europa. E aí é onde entra aquela questão. Eu lembro de um ex-presidente onde o assunto era só cartão corporativo. Você lembra disso? Ah, absurdo os gastos do cartão corporativo, quantos gastos! Lembra que a mídia falava muito de um certo ex-presidente sobre essa questão de cartão corporativo? A gente hoje começa a entender que a mídia... Começa a entender não, a gente sempre soube, né? Mas que a mídia tem uma preocupação muito grande em esconder pontos e dados sobre o atual presidente Lula. E aí, alguns jornais, como Poder 360, o Antagonista, o Estadão, vem fazendo um papel, o Metrópolis vem fazendo um papel de colocar esses pontos, não com a mesma virulência, não com a mesma força e com o mesmo ataque que eles faziam em relação a Bolsonaro, mas eles, enfim, colocam pautas vira e mexe falando sobre a questão de cartão, ou seja, críticas a Lula. Então, são os poucos que têm coragem de fazer essas críticas. Na grande maioria, Lula, paz e amor, e ninguém fala nada. Matéria da Revista Oeste para vocês, e essa aqui eu achei interessante. Ministros do STF mudam votos e beneficiam o governo Lula. Desde o início do governo Lula, dois ministros do Supremo Tribunal Federal mudaram votos dados anteriormente. Os novos posicionamentos mostraram uma tentativa de aproximação com o governo petista. É exatamente o movimento contrário que ocorreu com Jair Bolsonaro, quando a corte, atendendo aos pedidos dos partidos de esquerda e de organizações, anulou dezenas de leis e decisões do executivo. A reportagem da Folha de São Paulo, publicada na edição dessa quarta-feira, dia 19, lembra que Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso mudaram votos enquanto Luiz Edson Fachin e Dias Toffoli adotaram posturas para receber o agora ex-advogado de Lula, Cristiano Zanin, como ministro da Corte. É importante a gente fazer uma análise aqui, tá? Porque à época havia um argumento muito forte, que o STF não deixava o Bolsonaro governar. Você lembra disso? E muitas pessoas criticavam, até eu mesmo já fiz críticas sobre isso, que, sempre terceiriza a responsabilidade. O STF não deixa isso, o STF não deixa aquilo, o STF... E aí, nessa matéria, você começa a entender que isso é verdade. Isso é verdade. Que o STF... realmente, ele tinha uma postura diferente durante a gestão Bolsonaro e agora durante a gestão Lula, chega ao cúmulo, ao ponto de ministros mudarem o seu posicionamento para adequar a situação agora ao governo Lula. Pois bem, eis que, nesse interim, temos um ministro que diz que derrotamos o bolsonarismo, eleição não se ganha, se toma. E aí, por um lado, cresce o sentimento do brasileiro de que o jogo teve uma ajudinha do juiz. Cresce esse sentimento, ou seja, durante o período de gestão Bolsonaro, o Bolsonaro realmente foi travado e o STF colocou esse entrave aí na gestão Bolsonaro. Não sou eu que estou falando, é a Folha de São Paulo e a Revista Oeste reverberando essa matéria, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial de hoje. No próximo editorial, a gente traz mais conteúdo de relevância. A gente volta ao meio-dia para trazer mais um conteúdo relevante para vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.